Fala galera do segundo ano, tudo bem? Especialmente aí o pessoal do Camil, Carreiras Militares. Olha só, gente, hoje nós estamos iniciando então o nosso último assunto, segundo a regulação da DEPA, para esse ano dentro do Camil. É o assunto que vai inclusive compor a prova, a segunda avaliação desse segundo trimestre, que é a A8, não é? Então a A8 de vocês vai ser dentro dos itinerários, e para o itinerário Camil do segundo ano você terá solos, que nós vimos na última aula, e esse domínio aqui, essa sequência didática, os grandes domínios naturais, aproveitamento e impactos. E aí você tem como objetos de conhecimento as grandes paisagens naturais do planeta, os grandes biomas nacionais e sua complexidade, bem próprio do Brasil no caso, os domínios morfoclimáticos nacionais. A gente vai ter que fazer uma diferenciação, o que é bioma, o bioma muito mais ligado a um arranjo das formas de vida, fauna e flora, ao passo que os domínios morfoclimáticos são mais abrangentes, né, do que os biomas. Características e distribuição. Já que eu expliquei biomas, deixa eu aproveitar para falar um pouco de domínios morfoclimáticos. Foi uma terminologia utilizada por um geógrafo daqui do Brasil, da USP, Aziz Absaber, e ele fez uma definição de domínios morfoclimáticos do Brasil numa junção de informações da morfologia, do relevo, do clima e dos biomas, dos principais biomas. Nós teremos um mapa sobre esses domínios morfoclimáticos adiante. Os ecótones e sua importância regional, aquele tipo de vida, especialmente vegetal, mas não unicamente restrito ou específico de uma determinada região. As diferentes ameaças antrópicas. Talvez não seja necessário explicar, mas acho que por segurança, né, antrópica é do homem, né, derivada da ação homem, relacionadas aos grandes biomas e ecótones nacionais, a proposição de formas e meios de desenvolvimento sustentável aos grandes biomas e ecótones nacionais, e a questão da biodiversidade. Então você vê que é um tema muito amplo, e não é à toa que esse tema aparece como o último assunto previsto pelo planejamento nacional da DEPA, desses itinerários aqui do segundo ano. É um assunto que vocês já estudaram lá no primeiro ano, né, e que vai ser resgatado aqui agora. Mas é um assunto que, como vocês podem ver, é uma compilação de vários outros assuntos. Então aqui vou ter que falar necessariamente de clima, fatores e elementos de clima, vamos ter que falar de relevo, vamos ter que falar necessariamente, como vocês estão vendo, de biodiversidade, da temática ambiental, especificamente no tocante à ideia de desenvolvimento sustentável. Então, é um daqueles assuntos da geografia que são assuntos de síntese, que envolvem vários outros assuntos que vetorizam para a discussão sobre domínios naturais, beleza? Isso também envolve uma complexidade maior e, evidentemente, a atenção de vocês. Como é que nós vamos organizar o nosso plano de abordagem, não é, desse assunto? Estão previstos 2 encontros. Esse primeiro encontro eu vou tratar das grandes paisagens naturais do planeta, os biomas dominantes no planeta, e tratar das características principais de cada um deles, especialmente a partir de imagens e informações do teu livro-texto, o que me parece que facilita o estudo para você, não é? No segundo momento, na segunda aula, na próxima semana, nós vamos tratar dos biomas brasileiros, não é? E os domínios morfoclimáticos brasileiros. E aí, antes da A8, nós teremos 1 ou 2 aulas de revisão, onde vamos retomar as informações principais de solos e biomas voltados para a tua avaliação, beleza? Eu acho que dessa forma a gente cumpre bem, e aí depois da A8 eu falo como será o nosso
a continuidade do nosso planejamento aqui dentro do itinerário do Camil, das carreiras militares. Tudo certo? Vamos lá então, 30 minutinhos de aula. Olha só que importante. Esse material que vocês trabalham é um bom material. E eu tenho insistido nisso. É um material que está previsto no programa da SPSEX. Então, vale a pena que você faça estudo à luz desse material, né? Certamente. O que é que você tem o que é que você tem de disponibilidade então aí na tua casa? Estudar e fazer exercícios correspondentes ao livro 3, capítulo 17, Domínios Naturais e Recursos Hídricos, é o nome do capítulo, acho que livro 2, vou confirmar isso aqui. E capítulo 18, então percebam só, capítulo 17, Domínios Naturais e Recursos Hídricos, e capítulo 18, Domínios Morfoclimáticos e Biomas do Brasil. Vai ser mais ou menos assim, o capítulo 17 vai ser abordado hoje, e o capítulo 18 vai ser abordado na próxima aula. Além disso, no suplemento de revisão, o tema 15, que trata dos domínios morfoclimáticos, beleza? Então é um bom material de estudo que você tem em mãos. A priori, esse material foi estudado no primeiro ano, no ano passado, com a equipe de Geografia contigo, e é uma chance que você tem de resgatar esses conteúdos, beleza? Olha só, esse mapa aqui, está no teu livro, é um mapa que vai nos acompanhar toda a aula de hoje. Ele vai aparecer umas 10 vezes aqui, vai nos acompanhar por toda a aula de hoje. Você percebe que a fonte é o Atlas Geográfico Escolar, a partir de informações do IBGE, né? É um atlas amplamente utilizado nos concursos, organizado, feito pela Maria Graça Ferreira, né? Atlas Geográfico Espaço Mundial, como vocês podem ver aqui, tá bem? Aqui você tem os principais biomas terrestres, e o nosso exercício agora, a partir do próximo slide, vai ser passar por cada um desses biomas com imagem dele e vendo onde é que eles aparecem e quais são as principais características, inclusive na perspectiva climática, porque me parece muito evidente que a relação entre clima e vegetação é uma relação visceral, né? A vegetação é um fator do clima. Olha o caso amazônico, a grande evapotranspiração faz com que os climas amazônicos tenham uma umidade alta, mas é a alta umidade também que possibilita uma floresta tão vívida, tão densa, né? Então tem uma relação de dialética entre vegetação e clima, de influência mútua. Aqui você pode ver os principais tipos apontados. Aqui é a legenda, não é? Então você tem os tipos e a localização. Nós vamos passar por cada um deles. Percebam vocês a tundra, lá no alto, terras geladas, coberta de gelo por boa parte do ano, os chamados cryosoils, solos congelados, né? A floresta boreal de coníferas, chamadas também de taiga, aquelas florestas bem uniformes, né? Um pouco mais diversa, como vocês podem ver em relação à vegetação, as florestas temperadas e subtropicais, aí uma forte influência, inclusive não aparece aqui demarcada, mas nas roças araucárias, se bem que a araucária é uma derivação da Mata Atlântica, sobre isso a gente conversa na próxima aula. Vegetação mediterrânea mais espaçada, que ao contrário do que muitos pensam, não aparece somente no entorno do Mediterrâneo. É claro que aqui é onde mais se destaca a vegetação mediterrânea. Mediterrâneo significa entre terras, né? Mas você percebe que aparece aqui embaixo também a vegetação mediterrânea, na cadeia do Cabo, né? Então não está restrito unicamente ao entorno do Mediterrâneo, não. Aparece cá embaixo também na Austrália, enfim. Pradarias e estepes, que seriam campos com xerófitas, né? Vegetação adaptada à semiaridez, e vai aparecer aqui, por exemplo.
no, no na caatinga brasileira, desculpem. Vegetação desértica, evidentemente aqui que ele está falando dos desertos quentes, porque tem desertos gelados e desertos quentes, né? Savana, e aí no Brasil ele destaca que as savanas são chamadas de cerrado. Ele diz cerrado e caatinga, não é? Alguns autores vão dizer que as nossas caatingas, como vocês podem ver aqui no semiárido, equivale às estepes e a savana ao cerrado. Sobre isso nós vamos ver adiante. E aqui, olha só, com grande umidade, a floresta tropical e equatorial. Seria a nossa Mata Atlântica e a floresta amazônica, não é? Grande diversidade, vários níveis de floresta, muita umidade, chamada, tem vários outros nomes possíveis para ela, né? Um destaque é essa chamada vegetação de altitude, nas partes mais altas do globo, não é? Seja aqui no Himalaia, nos Alpes, no Cáucaso, nas Rochosas, nos Andes. A vegetação de altitude ela é marcada pela variação da tipologia vegetal a partir da altitude, porque quando muda a altitude, muda a temperatura, muda o tipo climático e isso impacta na vegetação, não é? Você vê que à medida que vai ganhando altitude, vai se tornando mais rarefeita, mais baixa, não é? Vamos lá, vamos passear aqui então. Antes de nós chegarmos e analisarmos cada um dos tipos, essa imagem aqui ela é bem educativa, né? São termos que vão aparecer. A gente pode falar de vegetação predominantemente arboral, formada por árvores, né? Troncos mais altos, copa densa e raízes mais profundas. A vegetação também pode ser predominante. Então, um exemplo, professor, de vegetação arboral, as nossas matas, né? A Mata Atlântica, a Mata Amazônica ou Floresta Amazônica, a própria Floresta Araucárias, né? A vegetação arboral. A vegetação pode ser arbustiva, muito comum, por exemplo, no cerrado. O cerrado é predominantemente arbustiva, apesar de aparecer os três tipos no cerrado, mas estou falando de uma predominância, assim como na caatinga, né? E a vegetação pode ser feita de gramíneas, né? Vegetação herbácea, de gramíneas. Aqui no Brasil, um exemplo contundente seriam os campos, né? No sul do país. Beleza, beleza? Olha só, então agora e até o final da aula, nós vamos, eu vou colocar aquele mesmo mapa e aqui ao lado eu vou colocar, isso está no teu livro, um fragmento com imagem e um texto tratando dessa tipologia e nós fazemos alguns comentários e localizamos aqui. É um trabalho que a gente poderia fazer em conjunto, né? Só que nesse modelo nós temos pouca interação. Então vamos lá. A taiga, que é o primeiro, então está aqui floresta boreal. Você lembra disso? Austral sul, boreal norte, não é? Então quando eu falo de floresta boreal, eu estou falando da predominância dessa taiga no hemisfério norte, não é? Isso é muito significativo, muito relevante, não é? Você percebe que nessas altas latitudes das regiões polares, no hemisfério sul, você não vai ter terras. Elas só vão aparecer na Antártida, mas aí já não tem vegetação de florestas. É um continente gelado com quase ou nenhuma tundra. Tá bem? A taiga está adaptada aos invernos rigorosos das altas latitudes. Olha aí, outro fator do clima, né? Folhas pontiagudas. Essas folhas pontiagudas recebem o nome de aciculifoliadas. Vegetação aciculifoliada são aquelas folhas pontiagudas, como os pinheiros, né? Isso aqui parece aqueles pinheiros de Natal, né? Cadê? Evitam a perda de água e o acúmulo de neve, porque se tiver folha latifoliada, latifoliada, espalmada, a neve impede a evapotranspiração e aí a planta morre, né? E aqui também, no caso, evita a perda de
de umidade, de água. Elas são revestidas por uma resina que evita o seu congelamento no inverno. Aqui você tem a foto vista de taiga no Alasca, aqui em cima, nos Estados Unidos. Percebam vocês, eu acho que o próximo vai ser a tundra. Eu coloquei a taiga primeiro. A taiga então está em toda essa parte norte do Canadá e dominante nos países nórdicos da Europa e principalmente na imensa Sibéria russa, não é? Bem significativo. Poxa, desculpem, eu achava que ia aparecer a tundra. Acabou não aparecendo a imagem da tundra. Deixa eu falar um pouco aqui. A tundra é essa vegetação de transição entre a taiga e as regiões polares sem vegetação, não é? Você percebe que essas áreas de tundra, de latitudes muito altas, já não tem a possibilidade nem mesmo de formar uma vegetação mais alta, arboral. Vai ser uma vegetação baixa e uma vegetação meio me faltou a palavra aqui, uma vegetação bastante rasteira de musgos, líquens, que só aparecem durante 3, 4 meses ao longo do ano, no ápice do verão para o hemisfério, não é? Porque o restante do ano esse solo está congelado. Isso eu estou falando da tundra, viu, gente? O anterior que nós vimos foi a taiga, e essa imagem aqui, belíssima, né? Isso não é fumaça não, viu? São tonalidades diferentes de uma floresta temperada. Percebam vocês que as florestas temperadas, vista a era da floresta temperada no outono em Brandenburgo, que é na Alemanha. Olha só o centro da Europa como ele é marcado, e é do verbo era, brincadeira, porque muito foi devastado, né? Algumas existências ali em parques, áreas de proteção, mas a floresta temperada está numa área densamente povoada, seja na Europa, seja no norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, seja mesmo no extremo oriente aqui, pegando Coreia, Manchúria, parte da China mais povoada. Perceba que ela vai aparecer também aqui no sul da América Latina, no sul do Chile e da Argentina, não é? Ela é mais diversa, biodiversa do que a taiga, e profundamente modificada pela ação humana, né? Com árvores cujas copas se tocam, as florestas equatoriais têm aspecto uniforme. Na foto vista do rio Japurá e da floresta amazônica em Tefé. Para o professor que parece que é baixinho, é porque a imagem está de cima, né? Mas é essa imagem aqui, ó, essa que eu estou passando o mouse, equivale a essa legenda aqui. Dos biomas é o mais biodiverso, que tem maior umidade, maior diversidade de vida, né? Tem uma grande mancha amazônica, que é destacadamente a maior mancha uniforme de biodiversidade mundial, responsável em larga escala pela manutenção de uma umidade média no planeta. Não é só no Brasil não, é daí que o desmatamento amazônico preocupe tanto. Você percebe que ela também aparece na América Central e parte do México. Essa área é densamente povoada, então a floresta também em larga escala tem pouca resistência, não é? Aparece na nossa Mata Atlântica, que foi profundamente alterada por conta da ocupação humana. Então esses biomas que estão nas áreas mais densamente ocupadas, há um registro do que era originalmente, mas a partir da densa ocupação humana, especialmente com o uso crescente dos recursos naturais, esses biomas das áreas mais densamente ocupadas pela população, eles foram em larga escala postos abaixo, o que é absolutamente preocupante em relação, inclusive, à biodiversidade. Percebo que na faixa equatorial há, por conta da maior temperatura média e maior umidade, há um contínuo de floresta
equatorial, né? Na Amazônia, na Bacia do Congo e na Indonésia. Na Bacia do Congo tem uma boa resistência ainda, mas na Indonésia é outra área que é densamente ocupada, é um país populoso, povoado, um arquipélago e até por conta disso a floresta também em larga escala depredada. Ah, então, desculpem, veio fora da ordem, mas apareceu. Aqui está a tundra, né? As plantas rasteiras da tundra estão associadas às baixas temperaturas do Ártico. Percebe que ele não indica tundra para a Antártida, não é? É o Círculo Polar Ártico. Professor, tem tundra lá no Polo Norte? Não, o Polo Norte não tem continente, né, gente? É mar gelado. Então não é o caso. A tundra vai aparecer no continente, onde tem terra, evidentemente, e que fica congelado por boa parte do ano. Então você tem nas altas, eu diria, altíssimas latitudes, né? Onde você vai ter a tundra, como vocês podem ver aqui. Deixa eu baixar aqui a imagem. Associados a relevos planos e clima mais seco, aparecem as pradarias, não é? Como no Kansas, nos Estados Unidos. Então, as pradarias têm essa tonalidade ocre, né, que vocês podem ver aqui. Aparece nas planícies centrais dos Estados Unidos. Oi, 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 oi. Olha aqui, olha que bonitinho. Aparece no sul do Brasil, são os pampas, né? São os campos. Uma grande curiosidade cá em cima, ali próximo ao no norte do Amapá, norte de Roraima, por conta de uma variação de altitude, aparecem campos de pradaria lá em cima, né? Aqui na África, regiões semidesérticas do Kalahari e nas regiões da Ásia Central, como vocês podem ver aqui, né? São os campos de pradaria. Qual é o tipo de vegetação predominante? A vegetação herbácea, né? A vegetação de gramíneas, como vocês podem ver aqui, tá certo? Caminhando, oi, 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 aqui é bem conhecida nossa, né? As estepes são formações abertas com arbustos baixos e geralmente situadas no entorno do deserto, como no de Kalahari, na Namíbia. Cadê as estepes? Aqui, ó. As estepes, né? Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há uma equivalência muito grande das estepes, que são áreas de entorno do deserto, ou seja, o deserto é árido, o entorno do deserto é semiárido. Então há uma tendência de associação das estepes com a nossa caatinga, não é? Vocês podem ver aqui que no entorno do deserto do Saara vão aparecer as estepes, e aqui no semiárido brasileiro também aparece a vegetação de estepes. Beleza? Estão observando onde eu estou passando os mapas, né? Qual é a característica de uma vegetação semiárida? Eu falei aqui essa palavra, vou voltar a falar. É a vegetação, a nossa vegetação de caatinga. Caatinga é um termo nosso, porque é um termo que deriva do tupi, significa mata branca, é caatinga, né? Mata branca porque durante o longo período de seca ela perde toda a folhagem e a vegetação fica ressequida, praticamente sem verde, por isso mata branca, né? Essa vegetação que perde a folhagem durante a estação seca e recupera depois aparece aqui no cerrado também, não é? É a chamada vegetação decídua, não é? Ou seja, ela perde a folhagem para diminuir a evapotranspiração no período mais seco, e aí quando começam as chuvas volta a ganhar a folhagem de novo. É diferente da vegetação perene, não é? Que permanecem com folhagem durante todo o ano. Uma marca da vegetação xerófita ou xerófila da caatinga aqui no Brasil são raízes profundas, reservatórios de seiva no seu interior, vegetação, folhagem espinhenta, não é?
para evitar a evapotranspiração, a perda de umidade. Essas são marcas da nossa estepe aqui específica, que é a nossa caatinga, né? Adiante, esse daqui bem conhecido nosso, minto, esse ainda não, o nosso é o próximo. Aqui estão os maquis, tipo de vegetação mediterrânea. Na foto, árvores e arbustos da região de Cádiz, na Espanha. Essa área, especificamente no entorno do Mediterrâneo, ela é muito, essa vegetação mediterrânea, ela é muito utilizada para a plantação de cítricos, de olivais, e acaba abastecendo a Europa, né? Então é uma área bem importante nesse sentido, inclusive com muitas regiões vinícolas aqui também, né, de exploração e uso de uva, produção de vinho. Você vê o sul da França, a Espanha, toda a Península Itálica, né, produzem os vinhos bem famosos mundialmente. Aqui está a nossa, bem importante, o nosso cerradão onde nós estamos, né? A savana brasileira está adaptada à alternância entre períodos secos e úmidos do clima tropical. Essa é a principal marca do clima tropical, né? A principal marca do clima tropical são as duas estações muito bem definidas, uma mais úmida, uma mais seca. No caso aqui do centro-oeste de Brasília, uma muito seca. Nós estamos há muito tempo sem, teve a chuva aqui semana passada e tal, mas antes disso, cerca de 90 dias, 3 meses praticamente sem chuva, e ainda vamos ficar aqui. As primeiras chuvas vão começar a cair com mais frequência, possivelmente em outubro, né? E aí também começa a chover continuamente, todo dia de tarde chove, chuvas convectivas, até que lá para maio do próximo ano começa a escassear de novo, né? É um ciclo anual que efetivamente está ligado ao tipo climático tropical. E esse tipo climático produz, primeiro, como nós já vimos, solos ácidos, é o latossolo no interior do Brasil, e essa vegetação contorcida, predominantemente arbustiva, mas não unicamente, como vocês podem ver aqui, né? Tem uma certa formação arboral, mas predominantemente arbustiva, não tem assim uma floresta fechada, tão biodiversa quanto a amazônica. As áreas mais densas de mata vão aparecer junto aos leitos dos rios, as chamadas matas ciliares e matas galerias, junto às nascentes, né? E essa vegetação do cerrado merece muito nossa atenção, aqui no Brasil especialmente, porque, primeiro, é uma vegetação de grande biodiversidade. Havia um mito de que o cerrado não era tão biodiverso. É sim, é uma vegetação de grande biodiversidade. E uma coisa muito importante em relação ao cerrado: aqui no Brasil ele tem sido devastado num ritmo muito intenso por conta do avanço da agricultura comercial, exatamente pelo seu domínio, né? O que preocupa sobremaneira. Caminhando, os desertos podem ser quentes ou frios. Opa, eu tinha falado isso. Sem ou com poucas plantas. Aqui o que você vê demarcados são os desertos, vegetação deserta, são os desertos quentes, né? Aqui você tem, e perceba que não é coincidência, os grandes desertos do mundo vão aparecer junto às áreas dos trópicos, cortado pelo trópico de Câncer. Aqui Saara, deserto da Arábia, o deserto iraniano aparece também aqui, deserto de Thar na Índia, e cá embaixo o grande deserto da Vitória, Kalahari, Namíbia, Atacama, essas aqui, deserto da Califórnia, né? Essas áreas desérticas vão aparecer aqui porque é exatamente o espaço de queda dos ventos contralísios, que são ventos secos que descem nas áreas tropicais. Os alísios passam na baixa troposfera e levam umidade para as regiões equatoriais, a zona de convergência intertropical, que é onde eu estou passando o mouse aqui, na faixa do Equador. Então você vai ter florestas equatoriais com muita umidade, e os contralísios que vão na alta troposfera descem nos trópicos
produzindo os maiores desertos da Terra. Beleza? Eu acho que chegamos ao final. Aqui tem um pouco a menção à vegetação litorânea. As dunas podem ser marítimas continentais, são montes de areia móvel com grãos de quartzo depositados pela ação dos ventos, como em Mangue Seco, Bahia, belíssimo, não é? Isso daqui é típico da vegetação litorânea, que é uma vegetação formada por mangues, restingas, dunas, não é? Com bastante complexidade. Essas imagens são do teu livro, não é? E eu trouxe aqui para falar de um dos impactos da ação do homem. Você vê que aqui você tinha uma boa cobertura vegetal, não é? Mas aí uma ação deliberada, retirando a vegetação, muitas vezes para abrir uma estrada, as ossorocas se formam em pastagens e outras áreas desprotegidas, gerando fendas nos solos, aqui pertinho da gente, né, em Planaltina, Goiás. Ou seja, tirou a vegetação original para fazer pastagem, deixou o solo desprotegido, fragilizado. Você pode ter um processo erosivo que primeiro forma uma ravina, um veio, aí a água vai correndo e esse veio vai se abrindo como se fosse uma ferida na terra que fosse se abrindo, formando a vossoroca. Essa é a última imagem nossa, então eu achei muito bacana trazer de volta esse mapa que nós trabalhamos na aula de hoje, junto com esse esquema que aparece lá nas questões do capítulo 17, né? Domínios térmicos e pluviométricos das principais formações vegetais. Então aqui você tem a temperatura média, que vai de menos 16 até mais 32 graus. Você vê que abaixo de zero aparece somente a tundra, né, ártica e alpina. E aqui você tem a precipitação, não é? O que é que você vai ter de maior temperatura e precipitação? As florestas tropicais. À medida que vai diminuindo a precipitação e a temperatura, você tem uma diversidade de tipos aqui possíveis, né? Floresta de coníferas, a taiga, a floresta decídua, chamada floresta temperada, os campos, o deserto, mas aí você tem que fazer essa combinação entre temperatura e precipitação. Muito instigante essa brincadeira que eu recomendo que vocês façam, né? Associar esse esquema às formações aqui. É um exercício bem legal para nós pensarmos essa diversidade de biomas no território mundial. Galera, valeu, obrigado pela atenção. Fechamos essa primeira aula sobre biomas. Na próxima aula vamos fazer um olhar focal no território brasileiro. Beijo!